Fala pessoal, bora comentar hoje sobre o balanço do Banco do Brasil, que foi o maior lucro trimestral da sua história, e também sobre um anúncio de proventos. Aí bora lá, direto e reto. Primeiro ponto sobre o lucro foi de 9,5 bilhões, um crescimento de 8,2% versus o segundo TRI do ano passado, e também cresceram versus o primeiro TRI deste ano. Fora isso, o banco entregou um retorno sobre o patrimônio líquido de 21,6%, o que é fantástico dado o nível de preço atual, com um preço sobre lucro na faixa de 4 vezes e um PVP ainda bem abaixo do que 1. Então o banco tem entregue uma rentabilidade elevada e ainda está cotado abaixo do que o seu valor de patrimônio. Fora isso, no semestre, o lucro cresceu em 8,5% e também a rentabilidade cresceu de 21,4% para 21,7%. Então o Banco do Brasil tem entregue um alto retorno sobre o patrimônio líquido. Fora isso, a carteira de crédito cresceu em 13,2% e foi acima do que o esperado e alcançaram quase 1,2 trilhão no tamanho total da sua carteira de crédito. E a parte de agro ficou estável em relação a março de 24, mas cresceu em comparação com junho do ano passado. Um detalhe que o mercado pode acabar penalizando a empresa é que o índice de cobertura caiu e também a inadimplência cresceu de 2,73% para 3%. Então o mercado pode pegar no pé no banco por causa deste ponto, porque pode acreditar que as provisões poderão crescer, o que poderia limitar certo crescimento na sua lucratividade. Daí, olhando aqui para alguns pontos da sua carteira de crédito, na parte de pessoa física, o tamanho é de 320 bi e cresceram em 6,2%. Mas perceba que a inadimplência cresceu em comparação com março deste ano e também dezembro do ano passado. Já na parte da carteira de crédito, voltada para a pessoa jurídica, ela cresceu 13,2% por causa do forte crescimento em grandes empresas e também em micro, pequenas e médias empresas, fora que na parte do governo também cresceu. Mais um defeito é que a inadimplência cresceu de 2,58% para 3,38%, a inadimplência acima do que 90 dias. E agora, na parte de agronegócio, o Banco do Brasil possui cerca de 50% de fatia de mercado em crédito rural, e só nesse segmento, a sua carteira de crédito possui um tamanho de 375 bilhões e cresceram em 16% TRI versus TRI. Outro detalhe é que o Plano Safra foi recorde e o banco possui 260 bilhões em recursos disponíveis. Aí destacaram que já disponibilizaram 20 bi até o dia 5 de agosto, então ainda podemos ver certo crescimento nessa carteira de crédito voltada para agro, e a seguir iremos ver as projeções do próprio banco que estima certo crescimento. Porém, outro defeito é que a inadimplência também cresceu de 0,58 para 1,32. Então, tanto em pessoa física, pessoa jurídica e na parte de agro, o BB reportou crescimento na sua inadimplência. Então esse ponto foi um péssimo sinal. Além do mais, as provisões para devedores duvidosos cresceram de 7,2 bi no segundo TRI do ano passado para 7,8 bi, o que foi um crescimento de 8,8% e no semestre o crescimento foi de 25,5%. E a seguir, iremos ver que o próprio banco aumentou as suas previsões para este ano no quesito provisões para devedores duvidosos. Então o mercado pode penalizar a empresa. Fora isso, receita de prestação de serviços, que os bancos ganham bastante dinheiro, e tem a parte de seguros, receitas com cartões de crédito e débito, conta corrente, administração de fundos, tem a parte de consórcios e etc. Então, eles conseguiram 8,8 bilhões de receita, um crescimento de 6,7%, e no semestre cresceram 4,7%. Outro detalhe é que as despesas só cresceram 4,9%, TRI versus TRI, e também no semestre, o que ficou parecido com a inflação. Além do mais, hoje o Banco do Brasil, apesar de ser estatal, o pessoal fala que tem interferência e etc., hoje é o banco mais eficiente que acompanham entre os bancões e bancos pequenos. E até desbancam o Itaú, a XP, o BTG, o Banco Bradesco e o Santander, e no momento é o banco mais eficiente. Além disso, alguns pontos das projeções para este ano foram alteradas. Por exemplo, a carteira de crédito voltada para negócios sustentáveis era para crescer de 5 a 9 e o banco já cresceu 11,5% de janeiro até junho e a perspectiva é de um crescimento de
9 a 13%. Já a margem financeira bruta, que são operações que envolvem juros, eles estimavam 7 a 11% de crescimento e agora estimam de 10 a 13%. Outro detalhe, agora negativo, é que eles estimavam 27 a 30 bi de provisões para devedores duvidosos e agora estimam 31 a 34 bilhões. E também estão mantendo esse crescimento na receita de prestação de serviços e também nas despesas, e o lucro está mantido em 37 a 40 bi de lucro esperado para este ano. E no momento já entregaram 18,8, então apenas uma pequena conta, 18,8 vezes 2. Se eles replicarem esse mesmo balanço no segundo semestre, ele entregaria 37,6 bi de lucro, o que ficaria em linha com as suas projeções. Porém, em geral, o terceiro e principalmente o quarto tri costumam ser resultados mais fortes, principalmente em comparação com o primeiro semestre. Além do mais, eu acho o banco bastante barato, tem entregue um ROI de 21 para 22% e no momento o PVP está na faixa de 0,8 e o mercado projeta que ele ficará de 0,75 a 0,8 na medida que entrar o balanço do segundo, o terceiro e o quarto tri, porque a tendência é que o patrimônio líquido cresça. Além do mais, o banco tem entregue lucros consistentes e crescentes e também o provento é bastante consistente e ele nunca foi para zero. E no momento o dividendo atual é de 9% e a seguir iremos ver que o projetado fica acima do que 10%. Além disso, o banco anunciou 1,8 bilhão em JCP e quase 900 milhões em dividendos. Daí, isso aqui representa 15 centavos de dividendos e 31 de JCP. Então, eu fiz aqui a soma do JCP líquido, já retirando os 15% do imposto de renda, mais a soma do dividendo. Então, na prática, valor líquido por ação, 42 centavos, que era o que eu projetava, de 40 a 45 centavos, e este valor, dividido pela cotação atual, nos dá 1,6%. E a data será no dia 21 de agosto, então se permanecer em carteira, do dia 21 para o dia 22, terá direito a esse provento que pingará na sua conta no dia 30 de agosto deste ano. Fora que terá mais proventos porque o banco paga 8 proventos por ano e lá para o dia 23 de agosto terá outro anúncio de proventos com a Datacom para o dia 11 de setembro e o pagamento no dia 29 de setembro. E depois terá 2 proventos, um com a Datacom para o dia 25 de novembro e o pagamento no dia 6 de dezembro e outro com a Datacom para o dia 11 de dezembro e o pagamento no dia 27 de dezembro. Então terá pagamentos para agosto, setembro e 2 pagamentos para dezembro deste ano. E nessa foto possui o meu chute de quanto ele poderá pagar. Vimos esse agora para agosto, 42 centavos. O provento para setembro costuma ser menor, meu chute, 17 centavos. Depois para dezembro terá 2 pagamentos, um grande e um pequeno, 65 centavos. E depois para março também terá 2 pagamentos, um grande e um pequeno, que eu acredito que será parecido com o pagamento de dezembro. Então, se for o caso, entre agosto deste ano até março do próximo ano, o banco poderia pagar R$ 1,90 por ação, o que nos dá 7,2% de yield líquido na cotação atual. É evidente que esse ponto é um chute, nada garante que irá acontecer, então temos que acompanhar a empresa, o balanço, para saber se de fato tem chance desse pagamento acontecer. Outro ponto, quanto o banco poderá me gerar de proventos, é só pegar a quantidade de ações que você possui vezes esse provento esperado. Então, apenas para agosto, eu devo receber 8 mil líquido, lá para setembro 3 mil e depois para dezembro e março na faixa de 12 mil. Então, entre agosto e março, eu espero receber 36 mil, o que já será um excelente recurso para reinvestir e comprar mais ações. Até porque só esse provento de 36 mil, dividido por 26,30, a cotação atual, seria suficiente para comprar mais 1.368 ações, e se ele pagar uns 2,60 por ano, poderá gerar mais 3.500 de proventos, que seria possível comprar cerca de 135 ações. Então perceba, dinheiro fazendo mais dinheiro, e no futuro essa posição poderá crescer e eu irei conseguir receber cada vez mais proventos na medida que o banco permaneça lucrativo e pagando esses ótimos proventos. Fora isso, eu retirei um trecho da planilha para membros, considerando essas projeções do próprio banco, 37 a 40 bi de lucro,
ele estaria cerca de 40% abaixo do que o PL médio de 10 anos. Então, na média, o mercado pagou um PL de 6,7 e o projetado é de 4,0. Então, tem muita margem de segurança porque, até se o resultado despencar, o banco não estaria caro e ainda pagaria um bom provento. Mas, pelo menos, olhando para o curto prazo, nem o próprio banco espera uma queda no resultado. E também sobre perspectivas de proventos, o estimado é de 10,6% no cenário pessimista e de 11,5% no cenário otimista. E aqui eu omiti o meu preço teto, que fica disponível apenas para quem é membro do canal. Aí caso você possa interesse, clica no botão Seja Membro aqui abaixo ou no link na descrição do vídeo, que tem mais de 400 vídeos, tem a planilha completa com umas 70 empresas, com preço teto, projeções e etc. Tem um Telegram, tem notícias e muito mais. Que aqui eu não fico enrolando você, se você não gostar, você cancela em um clique. E caso você queira trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link do formulário e preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então vocês podem conseguir bons benefícios, inclusive o cartão Black. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.